Salve, salve camisas pretas, estamos aí na sessão Limbo, uma sessão nova aqui dentro do Zine G para falar de artistas fora do rock e fora do heavy metal. Vamos lá! E aí, camisas pretas, beleza? Tudo beleza? Aqui é Gel Caníbal falando pra vocês aqui no Zine G. Hoje nós vamos estrear nossa sessão Limbo, que vamos falar aí de artistas que estão fora do rock, fora do heavy metal, coisa que a gente tem mais especialidade aí. Porém, a gente conhece muito de música underground e muito de música aí que não é tão mainstream assim, ok? E vamos começar falando de uma banda excepcional, uma banda que fez muito sucesso e que tem muita coisa legal para mostrar para vocês. Estou falando de hip hop, ou seja, estou falando de Wu-Tang Clan. Ok, hoje nós vamos contar um pouco da história dessa banda aí. É emergido aí em 1993, quando o G-Funk do Dr. Dre ultrapassou o mundo aí do hip hop. O Wu-Tang Clan de Staten Island, baseado em Nova York, provou ser o grupo de rap mais revolucionário de meados aí dos anos 90, por causa de sua música, transformando o conceito padrão de uma equipe de hip hop de dentro para fora. O Wu-Tang Clan foi montado como uma congregação solta de 9 MCs, quase como um grupo de apoio. Em vez de lançar um álbum após o outro, o clã foi projetado para ultrapassar a indústria discográfica de forma mais rentável possível. A ideia era estabelecer o Wu-Tang Clan como uma força com seu álbum de estreia e, em seguida, no processo, os membros se tornariam estrelas individuais, bem como receberiam verificações aí dos seus royalties, tudo de forma individual. Ou seja, os caras tiveram a ideia aí de fazer um clã mesmo, usando a ideia de um conceito diferenciado para essa época, parecido com um coletivo que a gente vê hoje. Surpreendentemente, o plano funcionou. Todos os vários projetos solos do Wu-Tang Clan decolaram, elaborados sobre o tema do grupo, estabelecido em sua estreia em 1993, o ameaçador Enter the Wu-Tang 36 Chambers, ou eu não sei pronunciar, aliás, eu sei, mas eu não vou pronunciar para não complicar, ok? 36 Chambers, uma mistura aí de português com inglês, não se importem não. O nome do coletivo foi tirado de uma poderosa e mítica espada de Kung Fu, manejada por uma invencível congregação de guerreiros. E todos os 9 membros trabalharam sobre um número de pseudônimos, mas são mais conhecidos como RZA, que é o Robert Diggs, GZA, que é o Gary Grice, Old Dirty Bastard, que é o cara mais pesado de todos aí, que é o nome real é Ason Jones. Method Man é o cara, Method Man é o cara, pessoal. Clifford Smith é o nome original dele. Rick One The Boss, que é o Corey Woods, o nome original. Ghostface Killah, Dennis Coles, que é o nome original dele. O God, que é o Lamont Hawkins, e o Inspector Deck, que é o Eugene Turner. Esses são os nomes originais, e eu falei também os apelidos que eles usaram aí, ou pseudônimos. Embora RZA não era um dos 2 membros fundadores, GZA e Old Dirty Bastard foram os primeiros. A visão do Wu-Tang Clan, sem dúvida, surge de suas habilidades musicais. Sob sua direção, o grupo, por meio de seus próprios esforços e dos projetos solos, todos os quais ele produziu ou coproduziu, criou em uma sonora nebulosa, surreal e ameaçadora de hardcore beats, riffs de piano e sample bem mínimos. Sobre essas trilhas de apoio surrealistas, os MCs bateram duro, atualizando o ataque da velha escola com violência viciosa, imagens de artes marciais e um bom humor bem deformado. Em 1995, o som era um dos mais imediatamente reconhecíveis dentro do hip hop. Nem sempre foi assim. Como a maioria dos rappers, eles começaram suas carreiras tentando chegar ao topo como pudessem. Para a RZA, isso significou lançar um single imbecil, Oh I Love You Hakim, gravado pelo
Tommy Boy Records em 1991. Horrível, cara. Por conselho de sua gravadora, que ficou absolutamente em lugar nenhum, nem o single My Deadly Venom foi poupado. Resolveram largar isso pra lá. A experiência reforçou sua determinação em subverter e atacar as convenções da indústria fonográfica. Ele encontrou parceiros em GZA e Old Dirty Bastard. GZA também havia lançado um disco em 1991, ainda no pseudônimo de Genius, chamava On Cold Chilling, que foi precedido pelo single Come Do Me. Ambos os registros não foram bem sucedidos. Após esse fracasso aí do seu álbum, GZA juntou-se a um velho amigo, Old Dirty Bastard, para formar a tripulação que iria evoluir para o Wu-Tang Clan dentro de um ano. RZA rapidamente se tornou parte, assim como vários outros MCs locais, incluindo Method Man, Ghostface Killah, Raekwon, U-God, Spectre Deck e Masta Killa. Os 9 rappers fizeram um pacto, uma forma, uma comunidade artística e financeira, o Wu-Tang Clan. Não seria meramente aí um grupo, ele seria a própria indústria. Para isso, decidiram estabelecer-se através de um esforço do grupo e depois começar a espalhar a palavra através dos projetos individuais, capturando colaboradores adicionais ao longo do caminho e, no processo, tornando-se mais fortes e influentes. O primeiro Wu-Tang Clan, único, o duro de bater, Protect Your Neck, apareceu em sua própria gravadora independente e tornou-se um hit underground. Logo, as gravadoras estavam oferecendo contratos lucrativos. O grupo manteve-se até chegar a um acordo que permitiria a cada membro gravar álbum solo por qualquer dos selos que eles decidissem. Em essência, cada rapper era um agente livre. A gravadora RCA concordou com esse tipo de acordo e o álbum de estreia da banda Enter the Wu-Tang Clan, 36 Chamber ou 36 Chamber, apareceu em novembro de 1993. O Wu-Tang Clan foi aclamado pela crítica e comercialmente muito bem sucedido. Embora seu sucesso financeiro não fosse imediato, era o resultado de uma construção bastante lenta. Cream, lançado no início de 1994, foi o single que colocou-os sobre o topo e deu-lhes seguidores aí devotados mesmo. O grupo não desperdiçou nenhum tempo em perseguir outros projetos, porque um total de 5 membros, GZA, RZA, Raekwon, Method Man e Old Dirty Bastard, firmaram contratos solos com o resultado do sucesso de Cream. RZA foi o primeiro a reentrar no estúdio. O primeiro membro do Wu-Tang Clan a se tornar uma grande estrela mesmo, solo, foi Method Man. Em novembro de 1994 ele lançou Tikal, o primeiro álbum solo fora aí do Wu-Tang Clan. Novamente, RZA produziu esse álbum, assim como ele havia produzido o próprio Wu-Tang Clan, criando uma colagem sonora bem densa e suja. Tikal tornou-se um grande sucesso no início de 1995, assim como um dueto que ele fez com Mary J. Blige. Old Dirty Bastard seguiu o sucesso de Method Man com Return of the 36 Chamber, que apareceu em março de 1995 na Elektra Records. Graças ao sucesso aí de Brooklyn Zoo e Chim Chim Ya, o disco se tornou um sucesso de ouro. Fora de todos os álbuns solos, foi o que mais soou como Enter the Wu-Tang Clan, ou seja, não saiu daquele estilo dentro do Wu-Tang Clan, embora tivesse aí uma inclinação mais pronunciada de quadrinhos, devido aos vocais aí bem maníacos de Old Dirty Bastard. Esse disco tornou-se até uma trilha sonora do filme aí, que foi a primeira pista solo aí do Spectre Deck, que apareceu em maio. Mais tarde, em 1995, os dois mais aclamados pela crítica apareceram aí com seus trabalhos. Raekwon, Only But For Cuban Links e GZA com Lick Swords. Raekwon lançou o seu álbum pela RCA em agosto de 95 e o registro apresentou aí contribuições extensas, um total de 12 músicas. O álbum solo de GZA foi lançado pela Geffen Records em novembro de 1995.
Em fevereiro de 96, a primeira faixa solo de Ghostface Killah, Winter Wars, apareceu no Do Not Be a Menace of South Central. Mais tarde, em outubro, ele lançou sua própria estreia solo, o aclamado pela crítica 17 Iron Man. O disco foi o primeiro lançado na nova subsidiária da RZA, a Razor Sharp Records. Ou seja, o plano dos caras estava dando certo. Cada um estava, além do Wu-Tang Clan, cada um estava dentro de uma gravadora separada, sem que eles tivessem aquele vínculo contratual que todo mundo tivesse que gravar no mesmo lugar. A ideia deu certo. O Wu-Tang Clan finalmente voltou um pouco mais tarde e gravou um novo álbum, o CD duplo Wu-Tang Forever, em julho de 1997. Muito antecipado, o álbum entrou nos charts do número 1, vendendo mais de 600 mil cópias em sua primeira semana, olha só. E rapidamente gerou o hit single Triumph. Houve várias contribuições de associados convidados. Capadona, que tinha aparecido em Only Boat for Cuban Links, e Iron Man, e mais tarde se tornaria o 10º membro do Wu-Tang Clan. Ou seja, o cara entrou na banda, acaba que o sujeito aí resolveu participar de vez do Wu-Tang Clan. O grupo excursionou extensivamente em apoio ao álbum, entrando em algumas pequenas brigas aí, como já era de se esperar, com a lei ao longo aí do caminho aí da sua turnê. Em 1998, Old Dirty Bastard começou uma longa saga e bizarra de comportamento errático e fugas aí com a polícia, estando em manchetes direto com a regularidade alarmante. O cara ficou maluco. Em fevereiro, ele interrompeu o discurso de aceitação do Shawn Calvin no Grammy Awards para protestar contra a perda do Wu-Tang Clan na categoria de melhor álbum de rap. Olha pra você ver, o cara entrou dentro da festa lá dos caras na entrega do Grammy para reclamar que não foi o Wu-Tang Clan que ganhou. Pouco depois ele anunciou que estava mudando seu nome para Big Baby Jesus, uma ideia que nunca pegou. Isso aí foi só o começo. Durante o próximo ano e meio, Old Dirty Bastard seria preso por uma lista de casos aí que incluía até assaltos, cara. Roubo em lojas, ameaças terroristas, posse de cocaína e faltando aí tudo que o juiz chamava o cara nem ia. Além disso, em 1999, todo o Wu-Tang Clan, a banda inteira, caiu aí sob suspeita de planejar uma operação envolvendo um tiroteio em State Island. Só que as acusações nunca foram provadas e acabaram sendo retiradas. Porém, o Dirty Bastard não estava mais normal. Em meio a esse espetáculo legal aí, o Wu-Tang Clan deu início a uma segunda rodada de projetos aí solo. Desta vez, RZA restringiu suas atividades um pouco, fazendo aparições, mas muitas vezes deixando a maioria dos direitos de produção para os seus associados. Ainda assim, ele lançou sua própria estreia solo, a banda RZA com Bob Digital, em novembro de 98. Neste mesmo mês, o segundo álbum do Method Man, Tikal 2000, Judgment Day, estreou no número 2 nas paradas. E em junho de 99 viu o lançamento de uma compilação de singles excelente, RZA Hits, que cobriu o primeiro álbum Wu-Tang Clan e a primeira rodada de álbuns solos aí, que foi entre 94 e 95. Na semana seguinte, o segundo álbum de GZA, Bennett The Surface, foi lançado. Em setembro trouxe uma abundância aí de novos produtos do Wu-Tang Clan. Old Dirty Bastard, Nigga Please, lançado enquanto o rap estava aí em reabilitação, ou seja, o cara tentou aí voltar ao normal. O aclamado álbum aí do duo Method Man com Redman, chamado Blackout, e o primeiro álbum solo aí do Spectre Deck, ou seja, os caras continuaram aí lançando bastante coisas seguindo aquela linha aí de coletivo mesmo. No entanto, essa segunda rodada aí do Wu-Tang Clan aí, lançando esse monte de álbuns solos, não atraiu tanta atenção como antes. Nem da crítica e nem comercialmente. Na verdade, Method Man continuou sendo uma estrela solo mesmo, bem popular. E um pouquinho em menor grau, Old Dirty Bastard. E os comentários foram altamente positivos para Ghostface Killah e um pouquinho menos para a GZA. Mas a franquia do Wu-Tang Clan já estava sofrendo aí uma certa inconsistência.
uma sobreexposição, não sei dizer. Eu sei que a coisa não foi mais como antigamente. Eles já até chegaram a gerar uma linha aí de roupas, uma linha de videogames, um livro de quadrinhos e muito mais. Só que essa inundação de produtos musicais aí, que até mesmo com a intransigência dos caras, não deu muito certo para se manter não. Seu som, que antes era distinto, bem diferente, estava se tornando muito comum e até um pouco diluído. E não apenas através dos próprios lançamentos coletivos, mas também dos imitadores que apareciam por aí. Além disso, nessa época, Timbaland assumiria aí o manto de produtor mais vanguardista dentro do hip hop. O cineasta Andy Jean Jarmusch encarregou o RZA de compor uma trilha sonora para o seu aclamado Ghost Dog, O Caminho do Samurai. O Wu-Tang Clan voltou a se reunir para um novo álbum e ficaram mais fervorosos aí durante grande parte do ano 2000. Além de Older the Bastard, que infelizmente continuou sua decadência aí fora do controle. Ele passou algum tempo em uma prisão na Califórnia por violar os termos da sua liberdade condicional, mas parecia não estar no caminho certo. Quando de repente, em outubro, com apenas 2 meses de reabilitação, ele escapou das instalações prisionais da Califórnia e passou um mês inteiro fugindo da lei. Os fãs ficaram chocados quando o Older the Bastard apareceu no palco na festa de lançamento do disco em Nova York para o novo álbum aí do Wu-Tang Clan. E tudo aí continuaria latente até 2011, quando a compilação Wu-Related Legendary Weapons desembarcou com algumas novas faixas aí do grupo completo. Naquele ano também foi anunciado que o clã estava trabalhando em um novo álbum de estúdio que seria lançado em 2013. Esse ano veio e foi. No entanto, o álbum não conseguiu se materializar, com produção bloqueada por uma nova briga pública entre Raekwon e RZA. Pessoal, eu falei durante todo o vídeo aí RZA e GZA. Acontece que a pronúncia não é essa, mas fica muito mais fácil para vocês assimilar o que eu falo. Eu não estou fazendo vídeo para os americanos, estou fazendo vídeo para o pessoal brasileiro. Então é óbvio que a pronúncia não é RZA, mas é muito mais fácil para vocês absorverem isso, certo? Também é o nome do cara, RZA. Quer dizer, nome não, é pseudônimo. Então é isso, eles tiveram uma briga artística aí sobre esse álbum. Eventualmente eles se reconciliaram e em 2014 o álbum foi finalmente terminado, intitulado A Better Tomorrow. Foi lançado em dezembro pela Warner Bros. Naquele ano o Wu-Tang Clan também fez história com o anúncio de que eles tinham gravado um álbum secreto chamado Once Upon a Time in Shaolin, do qual apenas uma cópia foi prensada. Olha só, hein, pessoal, uma cópia. E vendida como uma obra de arte única, em uma caixa de níquel e prata. Uma obra de arte aí, esculpida à mão, feita sob medida ao maior lance, para ser leiloada. E em dezembro de 2015, um polêmico CEO chamado Martin, não sei o sobrenome dele, comprou o álbum por 2 milhões de dólares. Ei, pessoal, é grana pra caramba. Quem tem, né? É isso aí, pessoal. Essa foi a nossa sessão aí, Limbo, a estreia do Limbo, Zona Mista, falando aí sobre a banda Wu-Tang Clan, um dos ícones do hip hop mundial. Em breve a gente vai falar de outras bandas aí, é óbvio, a gente vai falar de várias coisas legais. A próxima banda do nosso canal vai ser The Prodigy, ok? A gente se encontra por aí, camisas pretas e camisas de qualquer cor, óbvio que estejam conosco, vocês são bem-vindos. Até mais! Lyrically perform on robbery, flee with the lottery. Possibly they spotted me. Battle scar, shogun, explosion with my pen, it's tremendous. Ultraviolet shine, blind forensics. I inspect you through the future, see millennium. Killer bees, so 50 gold, 60 platinum. Shackling the masses with drastic
swinging swords like Shinobi. Stomp grounds and bear footprints in solid rock. Who got a lot performing live on your hottest block? The world told us break like Joe, with the bowl with the buffalo. The hard-headed never learn. It's my testament to those burn. Like my position in the game of life, standing firm. On foreign land, jump the gun out the frying pan. Into the fire, transform into the Ghost Rider. A six-pack and a street car. Who got my back and I'm on the fire holding back? What? My people lifting with me, what about? Niggas is good, but it's all that's just my big cat. It's called a job for the bad feet, the bad spot. Herb got my wig fried. Bad pound. What the blood? Pot. We smoke pot and blow spots. You wanna think twice? Nah, you longer got to tell you where we coming from. Guns are never roll. Tearing up your battle zone. Been through your slum. I twist darts from the heart. Tried and true, loop my voice on the LP. Martini on the slang rock. Certified chatterbox. Vocabulary darn and talking. Tell your story walking. Take cover, kid, what? Run for your brother, kid. Run for your team. And your six can't ride groupies. So I can squeeze with it and get wasted. My deadly notes reign supreme. Your thought is basic compared to mine. Domino effect, arts and crafts. Paragraphs the same time now. Take a free ride on my dog. I got the best in catalog for all y'all that all praise to the God. The signs continue. Olympic torch flaming, we burn so sweet. The thrill of victory, the agony defeat. We crush slow, flaming deluxe slow. Pour, judgment day cometh, conquer is war. Allow us to escape hell, glow, spinning ball. Pocket full of shells out the sky. Stones spit the shitty Mortal Kombat sound. The fake full step make the blood stain the ground. A jungle junkie, vigilante tantrum. A death kiss, catwalk, squeeze another. Holy for ransom, tranquilized with anesthesia. More orchestra, graceful, music ballerina. My music Sicily, rich California smell. Axe, kill, adventure, paint a picture well. I sing a song from Sing Sing, sipping on Sing, righteous whack, chaperone, rotating. Yeah, the working soldiers. Yeah!